A filosofia estoica, nascida na antiga Grécia e amplamente desenvolvida por pensadores romanos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, oferece ensinamentos atemporais sobre como viver com virtude, sabedoria e equilíbrio. Em um mundo repleto de conflitos emocionais, mal entendidos e relações frágeis, o estoicismo emerge como uma abordagem prática e poderosa para cultivar respeito, empatia e harmonia, especialmente nas interações entre homens e mulheres. Marco Aurélio, em sua obra Meditações, refletia sobre a importância de tratar todos com dignidade, independentemente de gênero ou posição social. Para ele, cada ser humano carrega uma centelha divina, um traço compartilhado que nos torna iguais em essência. A partir dessa perspectiva, não há espaço para arrogância, preconceito ou superioridade, apenas o reconhecimento mútuo de valor e humanidade. Esse princípio fundamental serve como base para explorar como o estoicismo ensina os homens a respeitarem as mulheres, não como um ato de obrigação, mas como uma escolha moral enraizada na virtude. Na sociedade contemporânea, o conceito de respeito é muitas vezes reduzido a gestos superficiais ou palavras vazias. Entretanto, o estoicismo nos desafia a ir além, integrando o respeito às mulheres como um elemento central do caráter de um homem virtuoso. Ser estoico não significa apenas manter a calma em situações adversas, mas também adotar atitudes que promovam a justiça, a empatia e a conexão genuína. Esses valores se traduzem em ações que valorizam as mulheres como iguais, reconhecendo sua individualidade, força e autonomia. Ao longo deste vídeo, exploraremos os ensinamentos estoicos aplicados às relações com as mulheres, destacando como Marco Aurélio e outros estoicos enxergavam o respeito como um reflexo de quem somos como indivíduos. Vamos abordar as virtudes que sustentam essa visão, como sabedoria, justiça, coragem e temperança, e mostrar como elas podem ser aplicadas de forma prática para construir relações saudáveis, significativas e enriquecedoras. Este não é apenas um convite para adotar os princípios estoicos, mas uma oportunidade para refletir sobre o impacto que nossas ações e palavras têm na vida das pessoas ao nosso redor. É um chamado para abraçar a responsabilidade de ser um exemplo de respeito, integridade e autoconsciência. Afinal, como Marco Aurélio frequentemente lembrava, a maneira como tratamos os outros é um reflexo direto de quem somos. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e introspecção, onde cada princípio será explorado com profundidade e aplicado às situações do dia a dia. A filosofia estoica, apesar de ser antiga, tem muito a nos ensinar sobre os desafios modernos das relações interpessoais. Vamos juntos mergulhar neste tema e descobrir como o estoicismo pode transformar a forma como enxergamos e tratamos as mulheres, com um respeito que é mais do que palavras. É uma prática diária de virtude e sabedoria. Princípios estoicos sobre respeito e igualdade. No coração da filosofia estoica está a noção de virtude como o bem supremo. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a virtude significava agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança em todas as situações. Quando aplicamos esses princípios às interações humanas, especialmente nas relações entre homens e mulheres, o estoicismo nos oferece uma base sólida para construir respeito mútuo e igualdade genuína. Para os estoicos, a justiça era mais do que um conceito abstrato. Era uma prática ativa de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de gênero, status ou circunstâncias. Marco Aurélio, em suas Meditações, enfatizava repetidamente a necessidade de reconhecer o valor inerente de cada indivíduo. Ele escrevia que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha, destacando que o bem coletivo depende da consideração mútua. Essa ideia é crucial quando pensamos no respeito às mulheres. Não se trata de uma obrigação social ou de uma formalidade, mas de um compromisso ético de reconhecer e honrar a humanidade compartilhada. Outro pilar importante do estoicismo é a ideia de que todos somos cidadãos do mesmo cosmos ou universo, unidos por uma racionalidade comum. Esse conceito, conhecido como cosmopolitismo estoico, elimina divisões artificiais entre pessoas. Sob essa ótica, a visão de superioridade ou inferioridade baseada em gênero não faz sentido. Homens e mulheres são parceiros iguais na jornada da vida, cada um com suas próprias capacidades e contribuições únicas. Essa igualdade, no entanto, não nega as diferenças naturais, mas as celebra como parte do tecido rico da experiência humana. Um aspecto fundamental do respeito no estoicismo é a empatia, ou a capacidade de se colocar no lugar do outro. Epicteto,
Um dos principais filósofos estoicos ensinava que devemos julgar as ações dos outros com compaixão, lembrando que todos estão tentando agir da melhor forma possível com o conhecimento que têm. Essa abordagem é particularmente relevante quando falamos sobre respeitar as mulheres. Entender suas perspectivas, experiências e desafios é um ato de empatia que reflete a virtude estoica da sabedoria. Não se trata apenas de ouvir, mas de realmente buscar compreender, sem preconceitos ou julgamentos. Outro princípio essencial do estoicismo é a temperança ou autocontrole. Essa virtude nos ensina a evitar excessos e a tratar os outros com moderação e equilíbrio. No contexto das relações com as mulheres, a temperança nos orienta a evitar comportamentos impulsivos, como reações desrespeitosas ou julgamentos precipitados. Em vez disso, somos incentivados a responder com calma e reflexão, promovendo interações que são respeitosas e construtivas. Além disso, o estoicismo desafia a visão possessiva ou controladora das relações. Ele enfatiza que ninguém possui ninguém e que o amor e o respeito devem ser baseados na liberdade e na escolha consciente. Marco Aurélio refletia sobre como devemos aceitar as pessoas como elas são, em vez de tentar moldá-las para atender às nossas expectativas. Esse princípio reforça a importância de respeitar a individualidade das mulheres, reconhecendo que cada pessoa é um ser único, com suas próprias ambições, sonhos e limites. O estoicismo também nos convida a refletir sobre como nossas ações afetam os outros. Quando agimos com respeito e igualdade, estamos não apenas vivendo de acordo com a virtude, mas também criando um ambiente onde todos podem prosperar. Isso é particularmente importante nas relações com as mulheres, onde a dinâmica de poder e os papéis sociais muitas vezes podem ser desafiadores. Demonstrar respeito genuíno significa reconhecer essa dinâmica e trabalhar ativamente para garantir que nossas ações promovam harmonia e crescimento mútuo. Em resumo, os princípios estoicos de respeito e igualdade nos chamam a agir de maneira ética, empática e consciente em todas as interações. Eles nos lembram que tratar as mulheres com dignidade não é apenas uma questão de cortesia, mas uma expressão profunda de nosso compromisso com a virtude. Ao internalizar e aplicar esses princípios, não apenas nos tornamos melhores homens, mas também contribuímos para relações mais equilibradas e enriquecedoras. Virtudes estoicas aplicadas ao respeito. O estoicismo nos oferece um mapa ético para a vida, fundamentado em 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando aplicadas ao respeito, essas virtudes não apenas moldam nosso comportamento, mas também nos ajudam a construir conexões mais profundas e significativas com as pessoas ao nosso redor, incluindo as mulheres. Vamos explorar como cada uma dessas virtudes pode ser praticada para fortalecer o respeito nas relações e interações cotidianas. Sabedoria. Entender e agir com consciência. A sabedoria, no estoicismo, é a capacidade de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa virtude nos ensina a abordar as relações humanas com clareza, compreensão e reflexão. No contexto do respeito, a sabedoria nos convida a reconhecer a individualidade de cada mulher, entender suas experiências e perspectivas. Ser sábio no respeito significa ouvir com atenção, buscar compreender antes de julgar e aceitar que cada pessoa tem suas próprias necessidades e limites. Por exemplo, ao enfrentar um desacordo, o homem estoico utiliza a sabedoria para evitar respostas impulsivas. Ele considera cuidadosamente o ponto de vista da outra pessoa, demonstrando respeito não apenas por suas palavras, mas também por suas intenções e emoções. Coragem. Defender o respeito mesmo diante de desafios. A coragem, como virtude estoica, não é apenas bravura física, mas a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil ou impopular. Respeitar as mulheres exige coragem em várias formas. Coragem para enfrentar preconceitos, para desafiar comportamentos inadequados e para admitir erros quando necessário. Por exemplo, em um ambiente onde comentários desrespeitosos ou atitudes depreciativas são comuns, um homem de valor estoico terá a coragem de intervir. Ele se posicionará contra essas práticas, não apenas por respeito às mulheres, mas também por compromisso com a justiça. Essa coragem também se manifesta ao reconhecer quando suas próprias ações ou palavras podem ter causado dano, assumindo a responsabilidade e trabalhando para reparar a situação. Justiça. Tratar todas as pessoas com equidade. Para os estoicos, a justiça é a virtude que governa nossas interações sociais.
É o princípio que nos guia a tratar os outros com equidade e dignidade, sem preconceitos ou julgamentos. Aplicada ao respeito, a justiça nos lembra que as mulheres não devem ser vistas através de estereótipos ou expectativas sociais limitantes, mas como indivíduos completos, com direitos, sonhos e capacidades. A prática da justiça envolve evitar comparações ou julgamentos baseados em papéis de gênero, reconhecendo o valor intrínseco de cada pessoa. Um exemplo disso é apoiar as aspirações de uma mulher, independentemente de suas escolhas pessoais ou profissionais. Respeitar sua autonomia e decisões é uma expressão prática da justiça, mostrando que ela é vista como igual em valor e potencial. Temperança, equilíbrio e moderação em todas as ações. A temperança é a virtude do equilíbrio, que nos ensina a agir sem excessos ou impulsos. Quando aplicada ao respeito, a temperança nos ajuda a evitar comportamentos possessivos, controladores ou reativos, promovendo interações baseadas em harmonia e consideração. Por exemplo, um homem estoico respeita o espaço e a autonomia da mulher com quem se relaciona. Ele entende que o amor e o respeito não vêm de tentativas de controle, mas de confiança mútua e liberdade. A temperança o ajuda a moderar suas próprias emoções e expectativas, garantindo que suas ações não sejam dominadas por egoísmo ou insegurança. Integração das virtudes, a base para o respeito duradouro. O verdadeiro respeito é alcançado quando essas virtudes trabalham juntas. A sabedoria nos guia na compreensão, a coragem nos permite agir de forma justa, a justiça garante equidade e a temperança mantém nossas ações equilibradas. Juntas, elas criam uma base sólida para interações que não apenas respeitam, mas também enaltecem o valor dos outros. Marco Aurélio exemplificou isso em seus escritos, frequentemente refletindo sobre a necessidade de tratar os outros com gentileza e compreensão, mesmo diante de falhas humanas. Ele entendia que o respeito era uma extensão da virtude e que honrar os outros era, em última análise, uma maneira de viver em harmonia com a natureza racional. Respeito como prática diária. A aplicação dessas virtudes no dia a dia exige prática constante. Não é suficiente reconhecer a importância do respeito, é essencial vivê-lo em cada palavra, ação e pensamento. Isso significa não apenas respeitar as mulheres em um sentido abstrato, mas demonstrar esse respeito em interações reais, seja em conversas, relacionamentos ou decisões. Respeitar, sob a ótica estoica, é mais do que uma atitude, é um compromisso ético com a virtude. Cada ação respeitosa fortalece nossa própria moralidade e contribui para um mundo mais justo e equilibrado. Ao internalizar essas virtudes e colocá-las em prática, nos tornamos exemplos vivos do que significa agir com integridade e honra, impactando positivamente todas as relações que cultivamos. Aplicação no dia a dia. O estoicismo, mais do que uma filosofia teórica, é uma prática viva, destinada a transformar a maneira como lidamos com os desafios cotidianos e como nos relacionamos com os outros. Quando aplicamos os princípios estoicos ao respeito pelas mulheres, não estamos apenas seguindo um código ético, mas também cultivando relacionamentos mais profundos e saudáveis. Vamos explorar como esses princípios podem ser aplicados em situações reais do dia a dia, criando um impacto significativo. Comunicação empática e respeitosa. A base de qualquer relacionamento saudável é a comunicação. Um homem estoico entende que escutar é tão importante quanto falar. Ele pratica a escuta ativa, concentrando-se genuinamente no que a outra pessoa está dizendo, sem interrupções ou julgamentos precipitados. Isso significa prestar atenção não apenas às palavras, mas também às emoções e intenções por trás delas. Por exemplo, durante uma conversa difícil, um estoico evita reações impulsivas. Ele usa a sabedoria para refletir sobre suas respostas, garantindo que suas palavras promovam compreensão e respeito. A comunicação empática fortalece a conexão, demonstrando que ele valoriza os pensamentos e sentimentos da outra pessoa. Respeito ao espaço e à individualidade. No estoicismo, a temperança ensina equilíbrio em todas as ações. Respeitar o espaço pessoal e a autonomia de uma mulher é uma aplicação prática dessa virtude. Isso inclui apoiar sua liberdade para tomar decisões, seguir suas paixões e desenvolver sua individualidade. Por exemplo, em um relacionamento, um homem estoico evita comportamentos possessivos ou controladores. Ele entende que o respeito mútuo é construído com base na confiança e na liberdade. Ele valoriza as decisões da parceira e apoia suas escolhas, mesmo que não coincidam com suas próprias expectativas.
Superação de conflitos com serenidade. Conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento. No entanto, a maneira como lidamos com eles é o que define o respeito e a maturidade. Um estoico aborda conflitos com serenidade, aplicando a virtude da coragem para enfrentar as dificuldades e a justiça para garantir que todas as partes sejam tratadas com equidade. Por exemplo, em vez de reagir com raiva ou impaciência, ele reflete sobre o que está ao seu alcance para melhorar a situação. Ele reconhece que as emoções fortes são naturais, mas escolhe responder de forma racional e compassiva. Isso cria um ambiente onde as diferenças podem ser resolvidas de maneira construtiva. Pequenos gestos de respeito no cotidiano. O respeito não é demonstrado apenas em grandes ações, mas também em pequenos gestos diários. Um homem estoico entende o poder de ações simples, como expressar gratidão, oferecer ajuda quando necessário e reconhecer os esforços da mulher com quem interage. Por exemplo, ele agradece por algo aparentemente pequeno, como uma palavra de incentivo ou um gesto atencioso. Ele reconhece publicamente as conquistas e talentos da mulher, demonstrando que valoriza sua presença e contribuição. Esses atos reforçam o respeito de maneira constante, praticando a paciência em momentos de tensão. O estoicismo ensina que nem tudo está sob nosso controle, incluindo as reações dos outros. Um homem estoico pratica a paciência quando enfrenta momentos de tensão ou desentendimento. Ele usa esses momentos como oportunidades para fortalecer sua própria virtude e demonstrar respeito. Por exemplo, se uma mulher está chateada ou precisa de tempo para processar algo, ele respeita esse espaço sem pressionar ou exigir respostas imediatas. Ele entende que paciência não é passividade, mas uma demonstração de respeito pela necessidade do outro. Reconhecimento e valorização. Um estoico reconhece o valor e as qualidades únicas de cada mulher com quem interage. Ele evita generalizações ou julgamentos baseados em estereótipos, optando por ver cada pessoa como um indivíduo único. Por exemplo, ele elogia não apenas a aparência, mas também as habilidades, a inteligência e os valores que ela traz para a relação ou interação. Esse reconhecimento não é feito com intenções superficiais, mas como uma demonstração genuína de respeito e admiração, inspirando respeito através do exemplo. O estoicismo valoriza a liderança pelo exemplo. Um homem estoico não apenas prega respeito, mas vive de acordo com os princípios que defende. Ele inspira os outros a tratar as mulheres com dignidade por meio de suas próprias ações e comportamentos. Por exemplo, em um ambiente social ou profissional, ele intervém educadamente quando testemunha comportamentos desrespeitosos. Sua postura firme e justa serve como modelo para aqueles ao seu redor, promovendo uma cultura de respeito, cultivando respeito em todas as relações. O respeito estoico não é restrito a relacionamentos românticos. Ele se estende a todas as interações, sejam elas com colegas, amigas ou familiares. Um homem estoico vê cada interação como uma oportunidade de praticar suas virtudes e contribuir para um ambiente mais harmonioso. Por exemplo, ele trata todas as mulheres com o mesmo respeito, independentemente de sua posição social ou relação com ele. Ele entende que o respeito é um reflexo de seu próprio caráter e não algo condicionado por circunstâncias externas. Respeito, um compromisso contínuo. A prática do respeito no dia a dia é uma jornada contínua. Não é um objetivo que se alcança de uma vez, mas um conjunto de ações diárias que refletem os valores estoicos. Cada interação é uma oportunidade de demonstrar sabedoria, coragem, justiça e temperança, fortalecendo não apenas os relacionamentos, mas também o próprio caráter. Ao aplicar esses princípios, um homem estoico não apenas respeita as mulheres, mas também eleva sua própria vida, vivendo de acordo com os ideais mais elevados da filosofia estoica. Lições de Marco Aurélio em conflitos. Marco Aurélio, um dos grandes representantes do estoicismo, deixou um legado de sabedoria sobre como lidar com conflitos. Seus ensinamentos, registrados em meditações, oferecem insights profundos sobre como abordar desentendimentos com clareza, serenidade e respeito. Essas lições, embora enraizadas em seu contexto histórico como imperador romano, são incrivelmente aplicáveis aos desafios que enfrentamos em nossas relações pessoais hoje. 1. Reconhecer a natureza humana. Marco Aurélio enfatizava a importância de entender a humanidade como um todo. Ele nos lembra que todos têm suas falhas, fraquezas e limitações. Quando enfrentamos conflitos, é essencial lembrar que as pessoas agem com base em suas percepções, experiências e emoções,
que nem sempre são racionais. Por exemplo, durante um desentendimento, ao invés de reagir com irritação, um estoico busca compreender as motivações do outro. Marco Aurélio dizia: você sempre pode recorrer a si mesmo e encontrar a serenidade. Um julgamento correto depende de sua capacidade de entender as razões alheias, se evitar se perder em emoções desnecessárias. Essa abordagem promove empatia e reduz a possibilidade de escalada no conflito. 2. Controlar as emoções. Uma das lições mais importantes do estoicismo é que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas reações. Marco Aurélio acreditava que a raiva, o ressentimento e outras emoções negativas são obstáculos para a clareza de pensamento. Ele escreveu: a mente é como uma fortaleza, ninguém pode entrar sem sua permissão. Em conflitos, um homem estoico não permite que suas emoções assumam o controle. Ele se esforça para permanecer calmo, focando no problema e não na pessoa. Essa prática evita respostas impulsivas que possam ferir os sentimentos do outro ou agravar a situação. 3. Praticar a justiça em todas as ações. Marco Aurélio frequentemente mencionava que a justiça é uma virtude essencial para qualquer pessoa, especialmente na resolução de conflitos. Ele nos lembra que devemos tratar os outros com equidade, mesmo quando somos desafiados ou prejudicados. Por exemplo, em uma discussão acalorada, ao invés de buscar vencer o debate, um homem estoico busca a solução mais justa para ambas as partes. Ele entende que respeito mútuo é mais importante do que provar um ponto. Essa mentalidade promove a harmonia e fortalece os laços entre as pessoas. 4. O poder da reflexão. Para Marco Aurélio, a reflexão era uma ferramenta poderosa para lidar com conflitos. Ele sugeria que, antes de agir ou responder, devemos nos perguntar se nossas palavras e ações estão alinhadas com nossos valores mais elevados. O que não está em conformidade com o bem maior deve ser descartado, não importa o quanto pareça urgente no momento. Essa abordagem é especialmente útil em relações próximas, como com parceiras, familiares ou amigos. Antes de reagir a um comentário ou atitude que nos incomoda, a reflexão permite que consideremos como nossas ações podem impactar o relacionamento a longo prazo. 5. Não tomar as coisas pessoalmente. Marco Aurélio nos ensina que grande parte do sofrimento nos conflitos vem de tomar as ações e palavras dos outros como ataques pessoais. Ele escreveu: o que os outros fazem não pode realmente prejudicá-lo, a menos que você permita que isso o afete. Essa lição é valiosa em situações em que alguém nos critica ou age de forma inconsistente. Um homem estoico interpreta essas ações como reflexos do estado interno do outro e não como um reflexo de seu próprio valor. Isso ajuda a manter a paz interior, mesmo diante de desafios emocionais. 6. Buscar soluções em comum. Um dos aspectos mais práticos do estoicismo em conflito é a busca pela cooperação. Marco Aurélio frequentemente mencionava que os seres humanos são projetados para trabalhar juntos, como os dentes da engrenagem de uma máquina. O bem maior é aquele que beneficia o todo, não apenas a parte. Em um desentendimento, o foco deve estar na resolução que atenda às necessidades de todos os envolvidos. Um estoico prioriza a construção de pontes, não a criação de muros. Ele usa sua racionalidade para propor soluções que fortalecem a conexão e dissipam tensões. 7. Aceitar o que não está sob controle. Por fim, Marco Aurélio nos lembra que nem todos os conflitos podem ser resolvidos, e isso está bem. Há momentos em que as diferenças são irreconciliáveis ou quando a outra parte não está disposta a colaborar. Nessas situações, é crucial aceitar a realidade com serenidade. Ele escreveu: não fique frustrado se as coisas não saem como você planejou. Seja paciente, pois tudo está em conformidade com a razão universal. Essa aceitação não é resignação, mas uma escolha consciente de preservar a paz interior enquanto se continua avançando com dignidade. Aplicando as lições de Marco Aurélio no cotidiano. As lições de Marco Aurélio sobre conflitos nos incentivam a abordar os desafios relacionais com sabedoria, compaixão e equilíbrio. Ao praticar essas virtudes em situações reais, não apenas resolvemos o desentendimento de forma mais eficaz, mas também crescemos como indivíduos, fortalecendo nosso caráter e nossas conexões. Essa abordagem nos permite cultivar relações mais profundas e harmoniosas, mesmo em meio às adversidades. Benefícios de aplicar o estoicismo nas relações com mulheres.
Aplicar os princípios do estoicismo nas relações com mulheres traz uma série de benefícios que impactam positivamente tanto a qualidade do relacionamento quanto o crescimento pessoal de cada indivíduo envolvido. Esta abordagem não é apenas um meio de lidar melhor com as complexidades das interações humanas, mas também uma maneira de criar uma base sólida de respeito mútuo, compreensão e harmonia. Vamos explorar como essa filosofia pode transformar as dinâmicas relacionais e fortalecer os laços afetivos. Desenvolvimento da autoconsciência. Um dos pilares do estoicismo é a autoconsciência, ou seja, a capacidade de observar e compreender seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos. Ao aplicar essa virtude em relacionamentos, os homens se tornam mais conscientes de como suas palavras e ações afetam as mulheres ao seu redor. Esse entendimento os ajuda a evitar reações impulsivas e comportamentos prejudiciais. Quando um homem é autoconsciente, ele tem maior controle emocional e é menos propenso a ser levado por ciúmes, inseguranças ou frustrações. Ele age com clareza e foco, criando um ambiente relacional mais estável e positivo. Promoção de comunicação clara e respeitosa. O estoicismo ensina que as palavras devem ser usadas com sabedoria e propósito. Essa abordagem incentiva uma comunicação clara, honesta e respeitosa, características essenciais para qualquer relacionamento saudável. Quando os homens estoicos falam, eles escolhem palavras que edificam, esclarecem e promovem entendimento mútuo. Essa prática reduz mal-entendidos e conflitos desnecessários. Além disso, ao ouvir atentamente e responder de forma ponderada, eles demonstram respeito pelas opiniões e sentimentos das mulheres, criando um espaço seguro para o diálogo aberto e genuíno. Fortalecimento do respeito e da igualdade. A filosofia estoica enfatiza o valor da justiça e da igualdade, princípios que, quando aplicados, promovem relações baseadas em respeito mútuo. Um homem que valoriza esses ideais trata as mulheres como iguais, reconhecendo e honrando seus direitos, opiniões e contribuições. Esse respeito cria um ambiente em que ambas as partes se sentem valorizadas e reconhecidas. Isso não apenas fortalece o vínculo entre elas, mas também promove confiança, pois as mulheres percebem que estão sendo tratadas de maneira justa e digna. Resiliência em momentos de desafios. Relacionamentos inevitavelmente enfrentam dificuldades, e o estoicismo fornece ferramentas para lidar com esses desafios de maneira construtiva. A filosofia ensina a aceitar o que está fora do nosso controle e a focar no que podemos mudar. Essa mentalidade ajuda os homens a permanecerem resilientes diante de adversidades, mantendo a calma e a clareza em situações tensas. Por exemplo, em momentos de conflito, um homem estoico não cede à raiva ou ao desespero. Em vez disso, ele busca soluções racionais que beneficiem ambas as partes, demonstrando maturidade e comprometimento com o bem-estar do relacionamento. Incentivo ao crescimento pessoal e mútuo. O estoicismo não é apenas uma filosofia de autocontrole, mas também de autoaperfeiçoamento contínuo. Quando aplicado em relações amorosas, ele incentiva os homens a buscar constantemente o melhor de si mesmos, inspirando também suas parceiras a fazerem o mesmo. Esse foco no crescimento pessoal cria uma dinâmica relacional em que ambos os indivíduos se apoiam e evoluem juntos. Isso fortalece a conexão, transformando o relacionamento em um espaço de aprendizado e desenvolvimento mútuo. Cultivo de relações mais harmoniosas. Quando os princípios estoicos são aplicados, as relações se tornam mais harmoniosas e equilibradas. A prática da empatia, o controle emocional e o foco na justiça criam um ambiente relacional onde as diferenças são respeitadas e as semelhanças são celebradas. Essa harmonia reduz a frequência e a intensidade dos conflitos, promovendo uma convivência mais pacífica e agradável. Além disso, ao agir de acordo com os valores estoicos, os homens estabelecem padrões elevados de respeito e compreensão, que são fundamentais para qualquer parceria de longo prazo. Maior satisfação pessoal e relacional. Por fim, um dos maiores benefícios de aplicar o estoicismo em relações com mulheres é a sensação de satisfação e paz interior. Quando os homens agem com integridade, respeito e empatia, eles experimentam um profundo senso de realização e propósito. Essa satisfação não vem apenas do sucesso no relacionamento, mas também da certeza de que estão vivendo de acordo com seus valores mais elevados. Essa paz interior é contagiante, influenciando positivamente o ambiente relacional e inspirando suas parceiras a buscar o mesmo equilíbrio e felicidade.
A aplicação do estoicismo nas relações com mulheres transcende a simples melhoria da dinâmica relacional. É um caminho para construir conexões mais profundas, genuínas e significativas. Ao viver de acordo com os princípios estoicos, os homens não apenas se tornam melhores parceiros, mas também melhores indivíduos, contribuindo para uma sociedade mais justa, respeitosa e harmônica. Ao refletirmos sobre a aplicação do estoicismo nas relações com mulheres, fica evidente que essa filosofia não é apenas uma ferramenta para lidar com desafios, mas um guia prático para cultivar respeito, equilíbrio e autenticidade nas conexões humanas. Inspirados pelos ensinamentos de figuras como Marco Aurélio, somos lembrados de que o verdadeiro poder reside na habilidade de agir com virtude, autocontrole e empatia em todas as interações. Respeito como pilar central. Um dos principais aprendizados estoicos é que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade e consideração, independentemente das circunstâncias. Isso significa reconhecer o valor inerente das mulheres, suas experiências e perspectivas, e agir de forma a promover igualdade e harmonia. Respeitar não é apenas uma escolha, é um compromisso com o ideal de justiça, que é uma das virtudes cardeais do estoicismo. Quando aplicamos o respeito em nossos relacionamentos, criamos uma base sólida que sustenta todas as outras interações. Essa prática gera confiança mútua e fortalece os laços, tornando-os resilientes frente às adversidades. Crescimento pessoal e relacional. Outro ponto essencial do estoicismo é o reconhecimento de que as relações humanas são uma oportunidade para o crescimento. Ao vivermos de acordo com princípios como a coragem, a temperança e a sabedoria, nos tornamos indivíduos mais conscientes e melhores parceiros. Essa abordagem não é apenas transformadora em um nível pessoal, ela também influencia positivamente o ambiente relacional. Quando buscamos compreender e atender às necessidades de nossas parceiras com empatia, permitimos que o relacionamento evolua de forma saudável e sustentável. Controle e aceitação. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é a capacidade de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Nos relacionamentos, isso significa aceitar que não podemos mudar o outro, mas podemos ajustar nossas atitudes e respostas. Essa aceitação não é resignação, é um ato de sabedoria que nos permite evitar conflitos desnecessários se focar no que realmente importa. Ao praticar essa habilidade, aprendemos a lidar com diferenças de opinião, momentos de tensão e desafios inevitáveis com serenidade e maturidade. Esse equilíbrio emocional é fundamental para construir um ambiente relacional mais pacífico e produtivo. Uma abordagem de valor. A filosofia estoica não é apenas uma prática para momentos de dificuldade, ela é um modelo de vida que prioriza virtudes como integridade, respeito e empatia. Quando incorporamos esses valores em nossas relações com mulheres, transformamos o modo como nos conectamos e interagimos. Isso não apenas nos torna melhores homens, mas também inspira aqueles ao nosso redor a agir com os mesmos princípios. Esse impacto positivo vai além do âmbito pessoal, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Inspiração de Marco Aurélio. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra da importância de sermos guiados pela razão e pela virtude, mesmo em situações desafiadoras. Ele nos ensina que a verdadeira força não está em dominar ou controlar, mas em agir de acordo com os princípios mais elevados, tratando todos com o respeito que merecem. Essa mensagem é atemporal e profundamente relevante para nossas relações hoje. Ao adotarmos uma postura estoica, honramos não apenas nossos valores pessoais, mas também a essência de nossa humanidade compartilhada. Encerramos essa reflexão com a ideia de que aplicar o estoicismo nas relações com mulheres é um ato de coragem e sabedoria. Não se trata apenas de evitar conflitos ou melhorar a comunicação. É um convite para viver de forma mais consciente, respeitosa e alinhada com nossos valores mais profundos. Que essa jornada de aprendizado e aplicação dos princípios estoicos nos relacione com um propósito maior, nos capacite a sermos melhores em nossas interações e nos inspire a buscar constantemente o equilíbrio entre a razão, emoção e virtude. Afinal, como disse Marco Aurélio, o que não é bom para a colmeia, também não é bom para a abelha. Que possamos sempre lembrar que nosso comportamento nas relações contribui para o bem-estar coletivo, tanto quanto para o individual.